Eu estou chocado com esses vídeos que eu tenho para compartilhar com você aqui. Eu nem acreditaria que esse primeiro vídeo que você vai assistir tenha sido uma pregação numa igreja evangélica. Não estivesse na moda que as igrejas hoje estivessem pintadas de preto e seus pregadores também usando roupas completamente pretas e, da mesma forma, os cantores gospel, né? É inacreditável, mas como está na moda, então eu creio realmente que isso foi numa igreja. Tanto é que, na medida em que o pregador diz o absurdo que você vai ouvir, dá para nós escutarmos alguns na plateia dizendo glória a Deus, aleluia. É inacreditável, escute só isso. Você vai sair daqui entendendo que você é perfeito. Vou falar de novo. Você é perfeito. Você não será. Você é perfeito. Vou falar mais uma vez, tá bom? Você vai sair daqui hoje sabendo que você é sem defeitos. Você é perfeito. Isso mesmo que você ouviu. Completamente contrário à palavra de Deus. Obviamente, o pregador quer agradar a plateia. Isso é o cumprimento do que foi profetizado por Paulo a Timóteo e que está escrito na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, onde é dito o seguinte: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Por que é que Paulo diz a Timóteo, sofre as aflições? Porque quem prega o verdadeiro evangelho, fazendo a obra de um evangelista, cumprindo o ministério ao qual Jesus o chamou, certamente será afligido, porque terá que pregar aquilo que o povo não quer ouvir, repreendendo e exortando, porém com amor, com longanimidade, mas com a doutrina bíblica, com a sã doutrina. Porém, chegamos no tempo em que já não suportam mais a sã doutrina e os homens estão com coceira nos ouvidos, querendo ouvir coisas agradáveis, e estão procurando esses falsos mestres que vão pregar aquilo que eles querem ouvir e não aquilo que precisam ouvir para se arrependerem de seus pecados e serem salvos. A mensagem que vocês ouviram, certamente, foi numa igreja evangélica. Está na moda agora as igrejas pintadas de preto, os pregadores usando preto, também os cantores gospel, né? Não sabem eles, talvez, que a origem disso é satânica. A primeira casa toda pintada de preto foi a casa de Anton LaVey, aquele que foi o escritor da Bíblia de Satã e fundador da igreja de Satã. Pesquise sobre isso e você saberá. Eu pensava que essas igrejas estavam imitando boates para atrair os jovens. Só que, na verdade, a origem disso é pior ainda, é satânica. E vejam só que coisa satânica o que esse homem ainda vai dizer aqui. Presta atenção. Jesus olha para a cena. Aí ele vê que Eva comeu da fruta. E quando Eva comeu da fruta, irmão, ela foi contaminada. Óbvio que foi. Quando Eva comeu da fruta, ela já não era mais a mesma. Quando Eva comeu da fruta, ela já não era a mesma mulher antes de comer a fruta. Ela desobedeceu. Ela não era mais a mesma. A humanidade não pagaria por aquilo, mas Eva já não era mais a mesma. Aí Jesus olha para Eva que comeu e olha para Adão que não comeu.
Aí imagina Jesus olhando para os anjos. Irmão, presta atenção nisso. Jesus olha para os anjos. Jesus olha para o pai e fala: Adão vai comer da fruta. Ah, mas Jesus, mas por que você está falando isso? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu comeria também. Revoltante, não é? Para quem realmente ama o Senhor Jesus Cristo, é inadmissível que alguém esteja ensinando um absurdo desse. Que se Jesus estivesse no lugar de Adão, teria comido a fruta também. Como se não bastasse, tem um outro vídeo aqui, mais um exemplo do que está sendo dito hoje, do absurdo que está sendo dito hoje, onde se coloca o homem acima do próprio Deus. Então escute com atenção isso aqui. Não quero denegrir a imagem de ninguém, eu sei que é difícil não fazê-lo, né? Mas não é o propósito desse vídeo. Eu nem sei quem são esses pregadores aqui, nem sei quem são. Mas eu espero que eles se arrependam a tempo, se arrependam e peçam perdão publicamente ao conhecerem a verdade do Evangelho, que nos ensina o contrário disso, que nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que história é essa de que somos perfeitos? Porém, a boa nova é que nós podemos ser justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então há um risco de perecermos se não nos convertermos a Cristo. E para nos convertermos a Cristo, temos que nos arrependermos dos nossos pecados, porque foi por causa dos nossos pecados que Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Como posso eu permanecer no pecado e ainda me considerar perfeito? Isso é um absurdo. Agora escute isso aqui que será dito. Repito, não quero denegrir essa pessoa, não sei quem é. Se você sabe quem é, ore por essa pessoa, para que ela se arrependa a tempo e grave um outro vídeo pedindo perdão a Deus e se consertando perante os homens desta heresia, desta blasfêmia que está sendo dita aqui. Escute que absurdo. Você sabe qual é a razão de Deus existir? Você. Ora, a princípio pode parecer meio estranho, um chavão, uma ideia da pessoa se sentindo um pouquinho mais amada, mas não é disso que se trata. Pense e imagine Deus na sua onipotência, na sua glória, no seu poder, e Ele não cria nada nem ninguém, Ele existe para Ele mesmo. Que graça tem em viver para si mesmo? A graça da vida é estar ao redor de pessoas que a gente ama e que amam a gente. Então, quando Deus começa a criar num espaço infinito as suas criaturas, nós passamos a dar sentido na vida de Deus e nós só existimos por causa dele. E é essa relação de intimidade, de alegria e de felicidade que Deus quer ter com você. Por isso, amigo, ame o seu Criador, porque a razão dele existir é você. Inacreditável. Sem comentários. Preciso comentar? O que talvez esses cidadãos não saibam é que o que eles estão pregando não é apenas humanismo, é satanismo. Nos 10 mandamentos do satanismo real, que é diferente do satanismo de Anton LaVey, o satanismo de Anton LaVey é um satanismo ateísta, embora seja satanismo também. Mas no satanismo real, o 2º mandamento diz o seguinte: amarás a ti mesmo acima de tudo. E o que esses pregadores estão fazendo é exatamente isso, fazendo com que os ouvintes se amem mais do que deveriam amar o próprio Deus. Isso é satanismo, na sua pior espécie. Agora preste atenção, aqui na Super Interessante, no site da Super Interessante há uma matéria cujo título é Como é a religião satanista? E no subtítulo está escrito: diferentemente do que se imagina, essa crença não estimula a adoração a Satã. O foco é no indivíduo. Ele é o seu próprio Deus. E não é exatamente isso que muitos pregadores que se dizem evangélicos estão fazendo hoje em dia? Estão
colocando o homem no lugar de Deus. Pregações antropocêntricas. Não é de hoje que eu trago esse alerta. Quero aqui, por exemplo, mostrar que em julho do ano passado, eu já falei sobre isso num vídeo intitulado Humanismo é Satanismo, e antes disso, em junho de 2016, nesta pregação, A Influência dos Ideais Satânicos, eu coloquei um trecho do que uma satanista disse quando ela estava num culto satânico ao ar livre no Capitólio de Michigan. Esse culto satânico foi em dezembro de 2015, com a autorização daquele que era o presidente dos Estados Unidos na época, Barack Obama. Escute só um trechinho dessa minha pregação. Mas eu gostaria de ler alguns trechos aqui do discurso que esta mulher fez. Abre aspas. Estamos aqui reunidos para celebrar o espírito de humanidade e o alvorecer de uma nova era americana. Disse ela, nós somos satanistas, lutamos por liberdade moral, liberdade espiritual, liberdade sexual, independência na escolha pessoal de todas as coisas. Agora preste atenção no que ela disse a seguir. Se você abraça esses ideais, você também é um satanista. E eu vou repetir aqui os ideais satânicos: liberdade moral, liberdade espiritual, liberdade sexual, independência na escolha pessoal de todas as coisas. E ela acrescenta que qualquer pessoa que lute por esses ideais, ainda que não saiba, é um colaborador da igreja de Satanás, porque são esses os seus planos para o mundo, os seus objetivos para os homens. E ela continua dizendo, abre aspas, não buscamos seguidores, buscamos colaboradores. Compreenderam? Eles não querem ninguém com carteirinha de membro de igreja de Satanás. Eles querem apenas que o mundo esteja dentro do planejamento deles, da visão deles, do ideal deles, que eu acabei de relatar aqui. E o ideal deles é que o homem seja o centro, e não Deus, e não Jesus Cristo, e não o verdadeiro evangelho. Então tome muito cuidado com esse tipo de pregação humanista, porque humanismo é, sim, satanismo.